Aula de hoje, contraluz. Dizem que fotografar contra a luz é ruim, né? Porque dá um efeito de ofuscamento na lente da câmera. Mas, se você tiver um bom guarda-chuva ou um bom parceiro de fotografia, com aquele guarda-chuva providencial, ou um guarda-sol, ou um boné, um chapéu, isso ajuda na hora de fotografar contra a luz. Então, os efeitos da pintura contra a luz são muito interessantes, né? Então, a gente pode perceber aqui na referência de hoje que a contraluz ela nos dá uma sensação de profundidade maior. Aqui, o céu fica mais ofuscado, sem tonalização, e a gente acaba encontrando mais elementos de profundidade. Logicamente, quando a gente faz um trabalho contra a luz, a gente tem que se dar conta que, por exemplo, nesse elemento aqui, que é a casa, a gente não vai ter luz na parede, a gente vai ter uma luz de sombra, uma luz que reflete o céu. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem recorte de luzes na vegetação e temos um bom brilho aqui de vegetação próxima à água. Vamos ter que fazer uma limpeza, né? uma simplificação, porque, afinal de contas, essa referência tem bastante coisa, mas a gente acho que consegue fazer uma boa simplificação. A tela que eu vou fazer a demonstração é uma tela 20x30. Eu tonalizei ela com terra de siena queimada ou vermelho Veneza, qualquer coisa que deixa ela um pouquinho mais quente vai nos ajudar. Eu vou fazer uma hidratação na tela, eu vou fazer um apontamento mais de froti colorido, né? Esfregação, vou esfregar o pincel, então é bom ter uma hidratação na tela. Uniforme. Isso vai ajudar. Vou fazer o desenho com... vou falar da minha paleta. A paleta de hoje é composta de branco titânio, amarelo de cádmio... eu usei esse amarelo cádmio médio. Tá? Pode ser o cádmio claro também, não tem problema, qualquer amarelo de cádmio vai funcionar. Um amarelo ocre. Aqui eu tenho vermelho de cádmio claro e um vermelho chinês. Vocês sabiam que o vermelho chinês é um nome fantasia, né? Se você procurar por vermelho chinês lá na China, você não vai achar. É o vermelho, é o PR, o importante é isso, ó, PR 170. É o pigmento piroli, chama piroli. Ele é um vermelho que dá um efeito de cor-de-rosa que lembra um pouco o carmim. Então, ele é uma cor muito boa, ele pode até substituir o alizarim na paleta. Eu vou mostrar para vocês a diferença dos vermelhos aqui. Aqui tem uma paleta de verdes e vermelhos. Então, vocês podem perceber que o primeiro aqui é o tal do vermelho piroli, que a gente chama de vermelho chinês. Vejam como ele se comporta quando mistura branco nele. Ele cria uma sensação de rosado, é um rosinha bebê, né, que a gente chama. Então, ele caminha para o lado como se fosse, quase como se fosse um carmim mesmo, mas ele é um vermelho. Depois a gente tem um vermelho cádmio escuro. Olha a diferença que dá com o vermelho cádmio escuro. O cádmio escuro, ele parece até que ele caminha para uma sensação mais terrosa, ele é mais fechado. O pigmento é o mesmo do vermelho cádmio claro, é uma reação química, né, que eles fazem no pigmento para deixar ele um pouco mais aberto, mais fechado. O cádmio... O amarelo de cádmio claro, ele tem uma tendência, um pezinho no alaranjado, né?
Então, com 3 vermelhos aqui, a gente consegue uma relação com os verdes muito interessantes, né? A gente cobre quase que todos os terras possíveis com 3 vermelhos de temperaturas diferentes. Aqui eu tenho um verde VC, Sap Green. É interessante ver como é que a gradação caminhando para o branco leva o verde sap, o verde VC, para uma cor de grama. E o Veridian, ele já é o corte de branco, ele já dá aquele verde água, né? Um verde azulado. Então é legal ter essa escalinha para vocês saberem que é importante conhecer a fonte de vermelhos e de verdes que a gente está trabalhando para determinados resultados, tá? Eu vou hidratar novamente a tela para a gente poder ter mais recurso de frottie. Aqui. Pronto. Agora eu vou fazer o desenho. Eu vou usar essa misturinha. Aqui na paleta tem um sombra queimada, mas esse sombra queimada ele foi feito com a mistura de verde com vermelho. Então, peguei o verde sap green, com o vermelho cadmio claro e fiz essa mistura aqui que deu esse tom. Pode ser usado o sombra queimada sem problema, tá? E o preto. O que é importante aqui? O importante é saber onde está essa linha do horizonte, ela é um pouco abaixo. É diferente, é difícil acontecer isso, né? A gente ficar abaixo da linha de uma construção, de uma casa, por exemplo. Então, aqui, essa linha está um pouco acima do meio da composição, tem uma ligeira inclinação aqui. Aí a gente tem esse barranco, esse declive, essa erosão para dar um pouco de movimento para a composição. Depois a gente tem uma outra área de vegetação aqui, volta a ser escuro, né? Escuro. Depois volta a ser mais claro. Aí volta escuro de novo, já vou marcar um pouco essa sombra. Depois volta a ser claro aqui nessa. Aqui seria a linha da margem, né? Já é a linha da margem. Tá? Antes de sugerir a parte da água, vou fazer o apontamento aqui, o desenho. Aqui vai ter uma vegetação de segundo plano. Uma casa de fazenda bem comprida, né? Não vou deixá-la tão comprida. Vou fazer aqui uma perspectiva do barracão. Tem um barracão aqui, vou fazer ele ocupar um espaço maior. Atrás. A gente tem quase que a continuação, essa vegetação aqui, ela continua aqui por trás da casa e ela volta a aparecer aqui. Aí nós temos uma montanha.
temos essa última cadeia de montanha aqui atrás. Aí vou organizar as árvores que vão recortar um pouco, vão quebrar um pouco essa casa que está muito comprida. Tem uma que fica aqui, que é também uma árvore que está projetando uma sombra. Projetando uma sombra aqui para baixo. Depois a gente vê se coloca umas faquinhas. Na fotografia tem, né? Eu vou fazer um pouquinho de rachura só para mostrar esse elemento aqui mais importante de composição, né? Então, esse é um dos elementos. Tirar um pouquinho aqui da... Aqui a gente pode ter um outro, que é, na verdade, ele está aqui na frente, né? Então, nós vamos ter um outro elemento, um elemento gráfico. Isso aqui, às vezes, a gente usa para quebrar também a monotonia. Agora que eu tenho esses elementos, eu tirei uma das árvores que estava aqui no meio, tirei. A gente vai ter vai ter essas palmeiras aqui. As duas palmeirinhas. Já deu um movimento legal. Agora eu tenho a parte de vegetação aqui. A primeira parte de vegetação, uma linha de reflexo. Depois tudo acaba se fundindo, né? Eu vou ter um elemento aqui, que é esse reflexo, já vou marcar. Tem esse elemento aqui também, reflexo. Essa árvore. Isso aqui no canto também, tem esse elemento refletindo. Aqui tem um pedaço da montanha, também aparece um pouco a montanha. Então, eu já organizo, logicamente, sem muita informação. Precisa ter um excesso de informação aqui, né? Bom. Agora, vamos começar a fazer o nosso frottis, esfregação. Vou começar aqui do céu. Como não tem sobreposição, se tem muita sobreposição, ou seja, elementos que passam por cima do céu, uma árvore grande por cima do céu, eu deixo até, às vezes, o céu por último. Mas como aqui a gente não vai ter nenhuma sobreposição, eu já vou resolver esse céu aí logo de cara. Vou fazer uma misturinha aqui. Vermelho com siena queimada. Eu quero um céu um pouco mais quente, não quero um céu muito frio, não.
Só que eu tenho um fundo já mais quente aqui, né? Vocês percebem? Trabalhar esse céu. Ele vai parecer frio agora porque o fundo está mais quente. Depois, quando a gente puser a cor da montanha e as outras cores mais frias, ele passa a ficar mais neutro, um pouquinho mais quente. Isso é uma característica, como falei no começo da aula, uma característica das paisagens de contraluz. A gente praticamente perde o croma do céu. O céu fica neutro. Agora, em cima dessa cor, por cima dessa cor, vou fazer aquela misturinha que vocês já conhecem, que é do verde com vermelho. Pode ser lisarim, tá? Mas como eu estou trabalhando com esse vermelho chinês, ele já vai dar essa coloração meio acinzentada, meio sem muita característica. É por isso que eu não uso o azul. O azul ele dá para fazer também, tudo dá para fazer com a paleta primária, mas o azul às vezes ele passa do ponto aqui nesse efeito, né? Outra mistura que funciona bem é o próprio preto, preto, branco. Preto e branco também funciona bem aqui para esse tom. Vou cobrir tudo aqui, depois a gente faz a sobreposição dos coqueiros. Sempre fazendo esses dentes para a montanha, para não ficar uma coisa muito monótona. E eu vou procurar trabalhar com um pouquinho de transição de temperatura. Desse lado aqui direito, trabalhar com ela um pouquinho mais quente. Vou dar um pouco mais de profundidade para aproxima mais ela da cor do céu. Só para dar um pouco de variedade na unidade. Já deu efeito. Vou um pouquinho mais. Agora eu vou fazer a montanha de plano intermediário. Eu vou continuar na mesma mistura, vermelho com verde. Eu prefiro escolher aqui o vermelho chinês, nesse caso. Tá?
Agora, um pouquinho de amarelo, um pouquinho mais de vermelho e o branco. A gente já tem uma cor para sugerir essa parte da montanha. Esse mesmo amarelinho que eu joguei ali, já posso sugerir um pouco de volume para a vegetação ali atrás. Coisa pouca. Eu vou regulando a quantidade de informação que eu ponho, que eu tenho, para não perder profundidade e, ao mesmo tempo, criar um pouquinho de volume. Não pode ser muita coisa, senão o plano vem muito para frente, né? Cria um pouco de volume aqui. Agora eu já vou analisar qual é o próximo plano que vem, que é esse aqui, né? Tá logo atrás da casa, junto com esse. Ainda não pode ser um verde muito quente. Então, vou continuar com a mesma mistura. Vermelho chinês com o verde verídimo. Quiser quebrar um pouco, dá para pôr um pouquinho de amarelo ocre. A gente já tem agora 3 planos definidos, né? Esse aqui, que seria, deixa eu ver se isso aqui é primeiro. O primeiro vai até a linha da casa, né? Primeiro para o segundo. Segundo plano seria o plano que está a casa com essa vegetação. Segundo, o terceiro, quarto. Um desses aí a gente já tem 3 planos resolvidos. Importante que essa vegetação aqui é uma vegetação de transição, que ela seja ainda um pouco mais fria, né? Vamos tentar dar um pouco de volume? Eu vou aqui no ocre. Ocre, cheirinho de vermelho, mistura na mesma cor, para não dar muita diferença. Ver se a gente consegue dar um pouco de volume aqui. Aumentar um pouquinho, colocando um pouco de amarelo.
também um volume reduzido. Agora aqui, né? Deixei até um pouquinho de espaço a mais para colocar um pouco de luz. Então a gente já está bem encaminhado aqui com os planos mais distantes. Agora eu vou pegar, vou recuperar um pouquinho do branco aqui. Como as cores dos elementos são comparativas, eu tenho que ter agora uma cor que é mais escura do que a montanha, mas ela é mais clara do que essa vegetação aqui, que é essa cor da parede da casa. Então, vou pegar essa mesma mistura cinzentada. Vou diminuir um pouco o tamanho do pincel para poder entrar mais assertivo aqui, né? Parece uma cor bem clara, mas se eu puser aqui, ela se parece mais com esse. Olha aqui, ó, tá muito parecido com esse aqui, ó, o plano, esse plano de ligação, né, entre a montanha e o segundo plano. Então, ele está muito parecido com esse, mais do que com a montanha. A parte de baixo, eu deixo ela um pouquinho mais quente. E manchada também. Tenta não pintar como se estivesse pintando parede de verdade. Aqui já vou jogar até um tom mais escuro, já um pouco até mais sujo. Pezinho ali da casa. Agora vamos para o telhado mais quente. Tá, pegou sem querer com outra. Também mantendo essa variação entre
cores de luz e de sombra, essa parte aqui do telhado já é um pouco mais escura. Tem algum motivo principal para fazer essa cor assim? Por que não vai com a cor do telhado? Já está resolvido, vai até o final a mesma cor. Justamente por causa daquela questão de diversidade na unidade, né? Então, a gente dando pequenas variações, a gente cria essa tal da diversidade. Então, aqui, o telhado ele está aparecendo na frente de uma cor mais clara, de profundidade. Aqui ele está aparecendo na frente de uma cor mais escura. Então, com isso, é melhor resolver dessa forma. Aqui, essa linha entre telhado e parede também não é uma linha muito forte, muito marcada. Resolver o telhado em dois galpões, né? Um pouquinho mais baixo, mais para trás, e o outro mais alto aqui. Tem uma sombra projetada, a área que está debaixo do telhado. Deixar para fazer esses mourões depois.
agora a gente está chegando na parte que vai refletir mais luz. Mas antes de colocar a luz, vou marcar a sombra. Marcar essas sombras. Aqui tem. Aqui. Pode ser bem escuro. Porque quanto mais escuro for isso aqui, mais a luz vai aparecer. Dá para fazer a sombra depois? Também dá. Não tem problema se quiser fazer a sombra depois, mas tem que reservar, né? Não pode fazer tudo muito claro. Senão a luz não pega, né? E ela termina. Termina a nossa vegetação, começa a água. Três linhas de sombra. Pá, pá, pá. Agora a gente vai tirar esse excesso de sombra com as luzes. Vou marcar um pouco sombra projetada. Aqui tem uma sombra projetada. Aqui tem um pouquinho também. Agora vou para a luz. Eu vou fazer o seguinte. Como a gente vai mudar bastante a paleta na luz, vou fazer a sombra da vegetação do primeiro plano. Essas que estão mais próximas. Então, nós temos uma aqui, ó. Tem essa que vai sair aqui do primeiro plano, vai abrir aqui mais ou menos, já vou marcar também. Eu tenho a referência, eu sempre procuro fazer isso aqui, deixar a referência também como preto e branco, porque assim eu tenho uma noção exata das relações de valores. Vocês percebem que essa luz aqui, ela tem que ser mais clara do que a parede da casa. Ó. Ele tem um tom mais claro do que a parede. Mas ela não é tão clara quanto o valor tonal da montanha, nem do céu. Então, sabendo disso, eu já evito colocar uma luz muito forte aqui. Vamos controlar essa luz. Trabalhar com ocre, amarelo, um pouquinho de verde. Essa parte. Vou começar colocando um tom sem branco. Vejam como não precisa do branco para essa cor.
Se precisar queimar um pouco, vem aqui no vermelho, dá uma queimada, puxa umas áreas que são mais rebaixadas, que não tem tanto verde, mais desgastadas, né, eu diria. E precisar mais luz, mais amarelo. Vai no amarelo. Aí vai ficar bem luminoso. A vegetação vai ficar bem luminosa. Para dar um pouco de variedade, essa outra parte de luz eu já deixo um pouco diferente. Põe um pouquinho mais de verde com vermelho. Não vou deixar ela tão luminosa, refletindo tanta luz como a parte de cima. Mas vejam como eu reservei a parte de luz, né? Não preenchi com tudo com sombra. E aqui embaixo é mais perto da margem, então teoricamente mais perto da margem, mais verdinho. Isso a gente dá esse efeito, né, de vegetação mais verde perto da margem e, ao mesmo tempo, cria uma variedade dentro desse esquema de verdes de luz. Agora que eu coloquei a luz, eu posso fazer um pouco desse meio tom. Estou misturando, tá molhado ainda, né? Então vou misturando aqui, ó. Já vai dando esse efeito de vegetação. Tudo isso aqui eu fiz sem o uso do branco até agora. Agora eu vou colocar um pouco dele para tirar a força do croma, tirar o croma da cor. Aonde? Nessa parte que eu quero dar um pouco mais de profundidade. Dá para entrar um pouco do branco.
Agora, também tem uma transição entre a luz e a sombra, nessa parte aqui, né, para não ficar um barro muito forçado, a gente entra com alguns toques de verde mais claro, deixar a coisa um pouco mais orgânica, né? Deixar um degrau muito marcado. Mesma coisa acontece desse lado aqui. Tem uma quebra, né? Uma quebra da linha, que é importante ter essa quebra, para não fazer uma linha atravessando completamente a composição. Esse verde aqui mais perto da margem, já não tem vermelho, né? É basicamente só o amarelo com verde. Vou quebrar um pouquinho essa linha, que ainda está meio marcada, então vou fazer algumas junções de um plano para o outro, uma integrada, só para não ficar tão forte a passagem da linha. Agora eu vou voltar para a chave baixa. Vou marcar algumas sombras. Aqui tem uma vegetação um pouquinho mais alta de sombra, porque isso vai ser legal, porque a gente depois, na hora de fazer o reflexo, a gente também tem essa variedade para colocar no reflexo, para não ficar uma coisa muito monótona. Aqui eu coloquei um pouco. Também. E aos poucos a gente vai quebrando aquela linha inicial muito forte, a gente vai quebrando ela. É lógico que tem que ter observação, tem que observar o que
que a composição está pedindo para a gente fazer. Por isso que é importante fazer, descansar o olhar. Por alguns segundos que você tira o olhar, depois você volta, você percebe com muita nitidez aquilo que precisa ser organizado. Uma tangente, uma coincidência de linhas, uma monotonia. Aí a gente vai acertando. Que também tem um pouco dessa informação de meio tom. O pincel maior, ele dá uma quebrada também no excesso de informação. Às vezes a gente fica pincelando muito, então algumas áreas não tem essa necessidade, né, de ficar muita informação de pincelado. Aí vem com o pincel grande, ele age quase como uma vassoura. Dá uns recursos um pouco mais acidentais, né? Tá vendo como eu estou forçando agora essa sensação de diversidade, que estava tudo muito, né? Essas 3 linhas estavam muito fortes, mas eu já tinha controlado, já sabia que isso ia acontecer, né? Agora a gente começa a entrar numa fase de ajustes e colocação das informações secundárias ou acessórios da pintura. A gente já tem a divisão dos planos, já tem a predominância aqui das cores principais desse plano de vegetação. Agora eu vou ajustar algumas passagens. Deixar mais bonito aqui. Como é um trabalho? Esse é um trabalho 20 por 30, né? 20 por 30 já é um trabalho razoavelmente propício a receber mais informação de acabamento, de detalhe. Principalmente nessa parte de vegetação aqui, dá para ganhar um pouco mais.
Agora que eu já fiz essa vegetação, já dá para mexer no telhado aqui. Perdi um pouco a perspectiva aqui. Então, o que eu vou fazer? Acho que é muita informação, eu vou simplificar um pouco isso. Vou tirar esse segundo telhado, vou deixar um só. Às vezes é até bom a gente dar uma parada para perceber coisas que não estão funcionando, né? Muita informação aqui, vou deixar um só. Tem várias portas, parecem até baias de cavalo. Vamos fazer algumas aqui. Agora vamos começar a cobrir. Ficar mais vegetação cobrindo. Aqui tem uma. Vou colocar uma vegetaçãozinha aqui. Esse aqui eu já tinha marcado. Vou reforçar, porque ela está aqui na frente, né? Já vou colocar as luzes delas. É uma contraluz, mas é uma contraluz com tendência de direita para esquerda, né? Está vindo da direita para a esquerda. Então eu forço um pouco mais o brilho das árvores na parte da direita.
né, que aos pouquinhos a gente vai organizando melhor e ajustando alguns pontos, algumas arestas. Depois que faz o tronco, joga um pouquinho de sombra no pezinho dele, ele fica aterrado. Essa é uma árvore de primeiro plano. Então, vocês percebem que eu não trabalhei com azul aqui hoje, né? Não tem azul. A cor fria, ela vem da mistura do Viridian com o vermelho. Esse vermelho chinês, vermelho Pyrrole. Vou ter que sujar o dedo aqui, porque eu não tenho tento. Vou ter que sujar o dedinho para fazer
Palmeirinha. Palmeirinha Imperial. Vamos fazer uma outra, né? A gente faz a duplinha. Vou fazer uma outra aqui. Esse é um trabalho complexo, viu? É um grau de dificuldade um pouquinho maior, porque tem muitos elementos, né? Já está com 1 hora e meia de aula, tem coisa para fazer ainda. Vou botar uns bichinhos aqui na sombra.
Legal colocar os bichinhos é que dá uma sensação de movimento, né? E escala os outros elementos. Dá até para brincar. Você vê, né? A pintura ela fala com a gente. Então, às vezes você faz uma coisa puxa a outra. Aqui, por exemplo, pode ter até uma sugestão de uma trilha para chegar no açude, né? Essa abertura aqui pode virar uma trilhazinha, depois chegar no açude. Agora vamos que vamos para a água. Fazer primeiro o reflexo aqui do amarelo. Esse amarelo esverdeado, né, que tá mais perto da margem. E depois vai achatando, né? O que aparece mais é ele mesmo. Depois achata. Os planos vão ficando achatados. Legal. Agora uma sombra para ele. Sombra não, né? É o reflexo da sombra. Ah, já tá aparecendo. Ó, já resolveu. Até um pouquinho da tela que fica legal. Que mais? Agora vem o reflexo dessa zona cinzenta aqui. Então, vou fazer assim. Vou pegar o verde com vermelho e branco e vou jogar essa sensação aqui da montanha. Atrás também. Aqui já tem um pouco do reflexo do galpão. Pode até descer um pouco mais esses reflexos. Depois a gente corta eles, né? Só só não, mas 90% da pincelada na vertical, tá?
agora o reflexo da árvore. E o outro aqui, menorzinho, né? Ela é menor, mas ela vai mais longe porque ela está mais perto, né? Isso tudo conhecimento empírico, nada científico, mas teoricamente é isso aí. Agora, vou fazer o movimento da água. Não é muito diferente do que já tem ali, né? Antes de fazer o movimento da água, vou fazer o reflexo das palmeirinhas aqui, né? A ideia é que seja a cor parecida com o céu, né? Um pouquinho mais escura. Talvez. Pode deixar misturar um pouco, não muito, mas um pouquinho pode deixar misturar, é até legal. Fica aquela água muito marcada, né? Um pouco de movimento.
Só está faltando a figurinha besta pescando aqui, mas não vamos por hoje não, né? Deixar só as vaquinhas. Tem outras coisas que daria para fazer, alguns outros acessórios, mas eu acho que tá legal, né? Pelo tempo que a gente tem de execução, tá dando um pouco mais de uma hora, um pouco mais de uma hora e meia. Lógico, daria para ajustar algumas coisas, alguns brilhos, ajustar um pouquinho os animais, mas é uma sensação de sugestão. E o mais importante para mim é esse efeito da contraluz, né? Como ela a contraluz ela tira as cores dos últimos planos e bota na frente. Então, quando a gente vê isso, a gente já sabe que é contraluz. A favor da luz, a gente vê as cores no céu, a montanha aparece muito mais. Então, a gente achata os planos. Contra a luz, a gente tem mais profundidade de campo. Mas é uma temática bem legal, bem gostosa de trabalhar. Tá bom?